quanto amo a tua lei! É a minha meditação em todo o dia. Ouça agora o comentário do dia. Amados ouvintes, atendendo a vários pedidos, nós vamos hoje falar sobre dízimos, votos e ofertas. Muitos ouvintes, né, Marini, nos ligam, nos escrevem, pedindo para esclarecermos sobre dízimos, votos e ofertas. Tem muitas pessoas que têm dúvidas sobre isso, né? Sim, hoje nós vamos procurar tirar todas essas dúvidas a respeito desse assunto. Sim, nós vamos começar falando sobre os dízimos. Nós vamos ler aqui em Deuteronômio, capítulo 14, versículo 22, que está escrito: Certamente darás os dízimos de toda a novidade da tua semente, que cada ano se recolher no campo. Veja que ele está falando que tudo que o homem recebe, até mesmo a colheita, né, irmã Nini? Não está falando só de dinheiro, está falando de tudo. Tudo que nós recebemos, 10% é do Senhor. O dízimo é um mandamento de Deus. Aqui ele está falando com aqueles que plantam e colhem, mas não só com eles, claro, né? Com todos. Com todos que trabalham e recebem alguma coisa, né? Sim. Mas temos que dar, entregar, devolver nosso dízimo de tudo que nós recebermos. 10% de tudo que recebemos, na verdade, não é nosso. É de Deus, por isso que a gente fala devolver e não pagar, porque na verdade estamos devolvendo para Deus 10% da bênção que Deus está nos concedendo em todas as áreas da nossa vida. O dízimo é 10% de tudo o que ganhamos e ele deve ser entregue na obra de Deus. Aquele que não devolve o dízimo, que é do Senhor, ele é um ladrão, e pior, não é um ladrão comum, ele está roubando o próprio Deus. Né, muita gente não concorda, pessoas de mão fechada, mas não sabe dessa promessa aqui, né? Que é um mandamento com promessa, né? É verdade. Deus pede o dízimo, mas ele tem uma promessa para aquele que devolve o seu dízimo. Ele fala assim em Malaquias 3, 8 e 9. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós, toda a nação. Então aquele que não devolve o dízimo, ele está roubando a Deus e ele está debaixo da maldição do próprio Deus. É algo muito profundo, né? O dízimo. Você mesmo tem experiência, né, Rosa? Tenho. Você se converteu primeiro que o seu esposo. Ele não concordava porque não era crente. E conta para os irmãos. É verdade. Eu tinha acabado de receber uma cura maravilhosa de Deus, uma cura tremenda, um verdadeiro milagre, e foi assim que eu vim para o Evangelho, né? Primeiro eu conheci Jesus lendo a Bíblia em casa, uma Bíblia de bolso, um Evangelho de bolso que minha mãe, que é católica, me deu. Eu era espírita kardecista, me converti através da palavra, e depois fiz uma prova com Deus, se realmente aquele Evangelho que eu conheci, que o Evangelho verdadeiro era o Evangelho de Deus,
ou o evangelho verdadeiro era o evangelho segundo o kardecismo. Eu fiz uma prova com Deus, e Deus me curou, me deu uma cura maravilhosa, tremenda, através dessa prova que eu fiz, mostrando que o evangelho verdadeiro é a Bíblia Sagrada. E eu estava maravilhada com tudo aquilo, vim para a Igreja Deus e Amor para me batizar, porque eu já tinha encontrado Jesus na Bíblia, na Palavra de Deus, e vim me batizar e fiquei sabendo do dízimo. E comecei a dar, naquela época eu trabalhava na Secretaria da Saúde, comecei a dar o dízimo daquilo que eu ganhava e não daquilo que meu esposo ganhava, só do meu salário. E meu esposo achava que era errado dar o dízimo, que os pastores eram todos enganadores, que as igrejas eram todas enganadoras. Muita gente pensa assim, né? É verdade. Então, ele fez um acordo comigo, que ao invés de darmos o meu dízimo para a igreja, nós iríamos dar o meu dízimo e o dízimo dele também, do salário dele, para as criancinhas carentes. Só que, né, irmã Irene, a gente não pode fazer caridade com aquilo que não é nosso, porque o dízimo não é nosso, 10% é de Deus. E não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, eu estou fazendo caridade com aquilo que não é meu, né? Você manda trazer os dízimos à casa do tesouro, que é a casa a obra de Deus. De Deus, né? E aí, quando nós fizemos isso, né, de comum acordo, aquela doença que eu havia sido curada, ela voltou com toda a fúria, com toda a força, e eu não entendia porque Deus tinha acabado de me curar de uma forma maravilhosa, e eu falei para o meu esposo, e eu consultando a Deus, orando, chorando, perguntando por que aquilo, Senhor? E o Senhor, um dia que eu acordava, Ele falava assim no meu coração, eu acabando de acordar, e o Senhor falando comigo, você deixou de dar o dízimo. E aí eu falei com meu esposo falou que eu estava louca, né? Que não era possível um negócio daquele. Eu falei, então vamos fazer uma prova com Deus. Vamos dar o dízimo de tudo, inclusive os atrasados. Eu vou fazer o exame de laboratório e vamos ver a resposta de Deus. Nós demos o dízimo de todos os atrasados, fiz o exame de laboratório, não tinha mais nada, fiz exame em outro laboratório, confirmou, estava completamente curada. Deus respondeu que realmente é porque eu tinha deixado de dar o dízimo. Então meu esposo, que se converteu 4 anos depois de mim, ele começou a dar o dízimo do salário dele 4 anos antes de se converter. Ia dar até hoje. Né? Ele viu a verdade, né? Da palavra de Deus. Então, é importante ajudar os necessitados. Claro. As criancinhas, como ele falou, né? Os idosos. Mas não com o dízimo. Não com o dízimo. Muitas pessoas mandam para a fundação o seu dízimo. Não pode. Nós não aceitamos. Nós recebemos aqui e levamos para a igreja. É verdade. Porque para a fundação serão a ajuda, né, voluntária, mas não dízimo. É verdade. Nós não podemos, como eu disse, fazer caridade com aquilo que não nos pertence. A mesma coisa que eu abrir sua bolsa, tirar o dinheiro da sua bolsa e ir lá e dar para as criancinhas pobres. Eu estou roubando, porque é seu. Né? Eu não posso fazer caridade com aquilo que não é meu. Então Deus mostrou isso claramente para nós. Meu esposo é dizimista 4 anos antes de se converter e continua firme no dízimo até hoje. Deus tem abençoado ele maravilhosamente, a nós todos. Então, realmente, tem um mistério muito grande no dízimo, porque quando você é dizimista, Deus te abençoa, abre a janela dos céus, como nós vamos ler daqui a pouco. E quando você não é dizimista, você está roubando a Deus e você está sob a maldição de Deus. Não é nem maldição do homem, é maldição de Deus. Né, muitas vezes o crente vê sua vida indo de mal a pior, seu trabalho ficando fraco, sua renda diminuindo, perdendo o emprego, sua firma indo à falência, e não sabe por quê. É verdade. Não se lembra que a Bíblia diz que temos que dizimar, né, de tudo que nós recebemos. E tem mais, irmã Irene, a Bíblia promete, Deus promete através da sua palavra, que quando a pessoa é dizimista, o devorador será repreendido, que é Satanás. A Bíblia fala que Satanás, ele veio matar, roubar e destruir, e ele é o devorador mesmo. Ele devora tudo, ele devora nosso tudo. Salário, Exatamente. nosso dinheiro. A pessoa pode ganhar milhões, mas ele perde milhões também, porque o devorador devora tudo. Mas quando nós somos dizimistas, nós temos a promessa de Deus, que Deus irá repreender o devorador, que é Satanás. Está aqui em Malaquias 3, 10 a 12. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro,
para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança, e por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide do campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Coisa linda, né? Lindo, né? Nada será estéril, mas tudo se multiplica, né? Para aquele que devolve o seu dízimo. Eu creio, Marini, que Deus repreende não só o devorador, mas repreende também as calamidades naturais. Por exemplo, um lavrador que é dizimista, né? Ele poderia perder toda aquela colheita, como muitos perdem, mas o dizimista, Deus vai proteger a colheita dele, Deus vai proteger a vida material dele. Um empresário, né, que muitas vezes acaba se endividando, Deus, quando aquele empresário é dizimista, Deus vai prosperar a empresa dele. Houve um testemunho há tempos atrás, mas não me esqueço desse testemunho tão lindo. Era um crente que tinha a sua roça, né? E tinha uma seca muito terrível. E estavam perdendo todas as suas roças porque não chovia. Ele começou a orar a Deus: Senhor, eu sou dizimista, não deixa eu perder tudo o que eu plantei. Ele contou, eu fico até emocionada, porque parece que Deus dividiu o céu ali onde estava a plantação dele, que chovia do lado dele. Estou arrepiada, porque é uma coisa maravilhosa. E chovia só na planta dele. Do outro lado, o vizinho não recebia chuva. Que coisa, hein? E ele pôde colher a sua plantação. Que coisa linda, né? Porque era dizimista. Então Deus repreende o temporal, a seca. Deus repreende o devorador, Satanás. Porque Satanás, irmã Irene, quantas vezes a pessoa fala: ai, ganhei tanto dinheiro, que maravilha, agora eu posso ficar tranquilo. E sem mais nem menos, vem o diabo, vem o devorador, e aquilo vai tudo pro ralo. A pessoa não sabe nem explicar a pessoa como que fica doente. Tem que gastar com médico, às vezes hospitais, né? Remédios, tudo que ele ganhou vai embora. Vai embora. Bate o carro, perde tudo, perde o total. É roubado. É roubado. É verdade. É verdade. É assim. Então, realmente, Deus, ele abre a janela dos céus e ele repreende o devorador. E aqui, irmã Irene, no começo de Malaquias 3:10, está escrito: trazeis todos os dízimos à casa do tesouro. Tem pessoas que não querem depositar o dízimo na conta da igreja porque diz que tem que levar à casa do tesouro. Mas a conta bancária da igreja não é a casa do tesouro? Claro. É a própria casa do tesouro. Cai direto no cofre. É a tesouraria da igreja. A conta bancária da igreja é a tesouraria da igreja, a casa do tesouro. Ainda, porque não passa pela mão de ninguém. De ninguém, né? Já está guardadinho cai lá, direto né? no cofre. Porque tem pessoas, irmã Nelly, que são tão mal intencionadas, elas não querem ter o trabalho de ir ao banco fazer o depósito, então ela fala: não, na Bíblia está falando, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, tem que levar na igreja. Não é assim, porque a conta bancária da igreja é da igreja, é a casa do tesouro. Naquele tempo, né, tempo de Jesus, no Velho Testamento também, não existia um banco, né? Eles guardavam no templo mesmo, no cofre, né? Dali eles tiravam sustento para a obra de Deus. Só que hoje em dia não dá para guardar no cofre. Não. Vem um ladrão aqui e rouba tudo. Então o lugar mais seguro mesmo é no banco. O banco, a conta bancária da igreja é a casa do tesouro, porque é ali que está o tesouro da igreja. Então é uma coisa tão óbvia, eu não sei como que tem pessoas que não conseguem entender isso, irmã Irene, porque é tão óbvio que ali que está o tesouro da igreja, está guardado ali. Não entende que não quer, né? É verdade. E o dízimo, ele é santo. Em Levítico 27:30 está escrito: também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores são do Senhor, santas são ao Senhor. Santo significa separado, né? É dele. É dele. É 10%. Ninguém pode tocar. É interessante. Muitas pessoas acham que é muito, né? Mas ele não vê que Deus
dá a saúde para trabalhar. É. Sem saúde, quem consegue trabalhar? É verdade. Não consegue. Dá chuva do céu, dá o Isso. sol, dá o ar para nós respirarmos, Sem dá o emprego. alimento, dá o emprego, dá a casa, dá Claro, tudo. ele dá tudo. É. E ele pede só 10% para ele. Deus não precisa de dinheiro. Claro. Deus não vai usar esse dinheiro para ele. Não, mas Ele a obra de Deus precisa. É para a obra de Deus, para a casa dele. Mareni, como diz Jó, né? Nu eu vim para esse mundo e nu tornarei dele, né? Nós viemos para esse mundo aqui sem nada, um bebezinho nasce sem nada, e Deus supre tudo, né? E a pessoa tem aquela ganância de não querer dar 10% para a obra de Deus. E as almas que estão perecendo, aquelas pessoas que não conhecem ainda o Evangelho, a obra de Deus precisa de dinheiro para se expandir, Claro. para ganhar almas para Jesus, para ganhar almas para o reino de Deus. Então é um egoísmo muito grande a pessoa pensar assim, eu já conheço Jesus, já aceitei Jesus, já estou salvo, e as outras almas, Mas né? ele está salvo porque outro Claro. já dizimou. Exatamente, já né? investiu. E a igreja já teve dinheiro para enviar missionários, pastores. É verdade. Né? Abrir igrejas. Programas de rádio. Isso. Ele tem que pensar que outro já plantou e está colhendo. É verdade, né? é verdade. E nós temos que plantar agora para outros colherem. É verdade. Como enviar missionários para fora do Brasil, outros lugares distantes que nunca ouviram da palavra, sem dinheiro. Claro. E mesmo a manutenção, né, da casa de Deus, da obra de Deus, né? E Abraão foi o primeiro a dar dízimos. Aqui em Hebreus capítulo 7, versículo 1 e 2 está escrito: porque esse Melquisedeque, que era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente é, por interpretação, rei de justiça e depois também rei de Salém, que é rei de paz. Então o Abraão deu para Melquisedeque, que era rei de Salém e sacerdote, quando ele veio com os despojos da guerra, ele deu o dízimo para Melquisedeque. É né? de tudo que ele tinha conseguido, né? É verdade. Daqueles despojos, dos tesouros que ele tinha... estava trazendo da guerra, né? Uhum. E ele entregou o seu dízimo a tudo, de tudo. Então, já é muito, de muito antes já vem o conceito de dízimo, quer dizer, mostrando, né, que os homens de Deus também dão dízimo. E também Jacó, né? Jacó deu esse exemplo também, logo após ter um encontro com Deus, quando ele fugia do seu irmão Esaú, Jacó, que antes era um enganador, porque o nome Jacó significa suplantador. Mas quando ele teve um encontro com Deus, quando ele fugia da face do seu irmão, nesse encontro que ele teve com Deus no caminho, quando ele fugia, ele fez o concerto dos dízimos e ele prometeu servir a Deus. Aqui em Gênesis capítulo 28, do 10 ao 22, está escrito: partiu, pois, Jacó de Berseba e foi-se a Harã. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar, e a pôs por sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar. E sonhou, e eis que era posta na terra uma escada, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque. Essa terra em que estás deitado, te darei a ti e a tua semente, e a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte, ao sul, e em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar essa terra, porque te não deixarei até que haja feito o que te tenho dito. Acordado, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está nesse lugar, e eu não o sabia. E temeu e disse: quão terrível é esse lugar! Esse não é outro lugar senão a casa de Deus, e essa é a porta dos céus. Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira, e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela, e chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade dantes era Luz.
E Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. E essa pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Olha que concerto tremendo de Mareni que Jacó faz lindo, com Deus. Esse propósito lindo que ele fez. E se nós continuarmos lendo essa passagem, nós vamos ver que Deus foi com ele. Foi. E ele voltou próspero. E ele prosperou muito mesmo. Muito. Ele mudava o plano de fazer o seu trabalho e Deus abençoava. Ele mudava diferente e o sogro tentou enganá-lo, roubá-lo, mas ele sempre prosperou e voltou muito rico. Muito próspero. E o nome dele foi mudado para Israel, né? Não era mais enganador. Não era mais enganador, não era mais Jacó, era Israel, né? Então, ele teve esse encontro com Deus, esse encontro maravilhoso, e nesse encontro ele faz um propósito. Eu sei, Marili, que muitas pessoas que se convertem, quando elas se convertem, elas fazem também o propósito do dízimo, da conversão, né? Claro. Que antes não aceita, não crê. Não. Mas o crente tem a mão aberta para a casa de Deus, né? E eu sempre falo, de mão fechada não sai nada, mas também não entra. Não entra, é verdade. Muitos fecham a mão para Deus, né? E também não recebem as bênçãos que ele tem prometido. É verdade. Irmã Irene, muitas pessoas que são mal intencionadas e não querem dar o seu dízimo, elas falam que o dízimo era só para o Antigo Testamento. Só que nós vemos no Novo Testamento o próprio Senhor Jesus confirmando a necessidade dos dízimos. Aqui em Mateus 23, ele fala assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Porque eles davam dízimo de tudo, até da erva, né? Do tempero que plantavam, eles davam o dízimo. Mas o mais importante da lei, eles não cumpriam. Que era o juízo, a misericórdia e a fé. Mas só que Jesus fala, vocês devem praticar o juízo, a misericórdia e a fé, fazer essas coisas, mas não esquecer aquelas, ou seja, continuar dando o dízimo. Porque também tinha gente que naquela época já pensava, se eu fizer só a misericórdia e a fé, eu já não preciso dar o dízimo. Não, Jesus fala, tem que fazer isso, mas tem que fazer aquilo também. Nós sabemos que a igreja primitiva, os novos convertidos, eles não davam só o dízimo. Eles vendiam tudo o que tinham e entregavam na mão dos apóstolos. Era a comunidade, era mais que o dízimo. Muito mais. Eles abriam mão de tudo, né, Marini? E não só os dízimos, mas as ofertas e os votos também são bíblicos. E em Deuteronômio, capítulo 12, versículo 6, está escrito: e ali trareis os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios, os vossos dízimos, e a oferta alçada da vossa mão, e os vossos votos, as vossas ofertas voluntárias, e os primogênitos das vossas vacas e das vossas ovelhas. Ou seja, não é só o dízimo, também as ofertas. Inclusive, a Bíblia fala também dos votos. Eu acho interessante, Marini, que tem um lugar na Bíblia que a Bíblia fala do voto do livramento. Nós fazemos muito aqui na Igreja Deus e Amor o voto do livramento, né? Eu faço tudo domingo. Eu faço toda semana, eu renovo meus votos do livramento. E o voto do livramento é bíblico, você sabia? Está aqui, olha, em Salmos 50, 14 e 15, que diz assim: oferece a Deus sacrifício de louvor e paga ao Altíssimo os teus votos. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Deus falando já, respondendo a Davi. Coisa linda, né? Paga o teu voto que eu te livrarei. É verdade, muito lindo. Quer dizer, confirmando o voto do livramento, né? Deus responde aos votos. Aqui em Jó 22, 27 está escrito: tu orarás a ele e ele te ouvirá e pagarás os teus votos. Em Salmo 61, 5, pois tu, ó Deus, ouviste os meus votos, deste-me a herança dos que temem o teu nome.
em Gênesis 31:13, eu sou o Deus de Betel, onde tens ungido uma coluna, onde me tens feito o voto, levanta-te agora, sai-te dessa terra e torna-te a terra da tua parentela. Ele falando com Jacó, né, Maria, que estava na hora de voltar, né? Depois que ele tinha abençoado a Jacó, né? Dado esposas, filhos e muitos bens. E olha como Deus lembrou daquele propósito que ele fez, que Deus não esquece. Às vezes nós fazemos um voto com Deus, ouvinte, e a gente esquece daquele voto, esquece daquele propósito. Deus não esquece. Não. Deus não esquece de nada. De jeito nenhum. Não é obrigado a fazer voto, né? A pessoa faz porque quer. Mas se fez um voto, tem que pagar. Tem que pagar. Né? Porque Deus não esquece. É verdade. Inclusive está aqui também, né, no nosso estudo, aqui mais para frente, isso que a senhora está falando, aqui, olha, Números 32. Quando um homem fizer voto ao Senhor ou fizer juramento, ligando a sua alma com obrigação, não violará a sua palavra. Segundo tudo que saiu da sua boca, fará. Em Deuteronômio 23:21 está escrito: quando votares algum voto ao Senhor teu Deus, não tardarás em pagá-lo, porque o Senhor teu Deus certamente o requererá de ti, e em ti haverá pecado. Deus requer. Deus requer. Aquele voto que a pessoa fez. Exatamente. Por isso que não pode fazer voto sem sabedoria também, né? Tem que fazer o voto. Tem que saber o que está votando, né? Deus não é brincadeira. Não pode votar algo que não possa cumprir. Exatamente. Ou votar algo para alguma pessoa pagar. Transferir a responsabilidade para outra. Senhor, eu prometo que tal pessoa vai fazer tal coisa. Não pode. Você tem que prometer aquilo que você vai fazer. Em Eclesiastes, capítulo 5, versículo 4 e 5, está escrito: quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Melhor é que não votes do que votes e não pagues. Ai, quantas pessoas fazem votos ao Senhor, recebem a bênção e esquecem de pagar o seu voto. É verdade, é verdade. Estou me lembrando que o Davi me contou, meu esposo me contou, que o pai dele era católico, não tinha conhecimento nenhum da verdade, né? Mas era muito... como se fala assim, ele temia a Deus mesmo sem conhecer a verdade. Muito católico. Então ele não podia jejuar, né? Ele que trabalhava um serviço muito pesado, com tropas, né? Então ele pagava para os empregados jejuarem por ele. Você falou para outra pessoa não pagar seu voto, eu estou lembrando disso. Mas Deus tinha piedade dele porque ele não conhecia a verdade, né? Mas nós conhecemos. É verdade, nós conhecemos. E o voto deve ser, né, Mareni, o melhor para Deus. Em Levítico 22:21 está escrito: e quando alguém oferecer sacrifício pacífico ao Senhor, separando das vacas ou das ovelhas um voto ou oferta voluntária, sem mancha será para que seja aceito, nenhum defeito haverá nele. E em Levítico 22:23 está escrito: porém boi ou gado miúdo, comprido ou curto de membros, poderás oferecer por oferta voluntária, mas por voto não será aceito. Ele faz uma diferença aqui entre voto e oferta, né, Maria? Porque aí está falando das pessoas que tinham rebanhos, né? Então eles votavam de levar uma ovelha, uma res do seu plantel, e às vezes ele ficava com pena de pagar seu voto e levava aquela ovelha doentinha, que tinha nascido com problema de saúde, e levava, já recebia a bênção, então levar essa ovelha doente aqui. Deus não aceita isso. Para Deus tem que ser o melhor que nós temos. É verdade. Porque Ele dá o melhor para nós. É verdade. E o voto, irmã Irene, ele não consiste apenas em dinheiro. Tem gente que pensa que voto é só dinheiro. Ana, mãe de Samuel, era estéril, e ela fez um voto com Deus, que se Deus lhe concedesse um filho varão, ela o entregaria no templo. E realmente Deus concedeu esse filho, ela entregou o menino no templo para servir a Deus o resto da vida, e Deus deu para ela filhos e filhas depois. Eu acho, irmã Rosa, que o voto que Deus mais se agrada não é só
de dinheiro. Uhum. Que se agrada mais é da obediência É verdade. do que do sacrifício. É verdade. Faça um voto a Deus, você que precisa de uma bênção, que está ouvindo agora esse comentário. Se você tem algo que você vê na sua vida, que Deus não está se agradando daquilo, então faça um voto de deixar de fazer aquilo e obedecer à palavra de Deus, você vai ver a resposta de Deus. Ou então fazer um voto de levantar de madrugada e orar, né, jejuar mais, orar mais. Falar mais de Jesus. Falar mais de Jesus, ganhar almas, né? Deus se agrada muito desse tipo de voto, viu? A santificação da sua vida é muito importante. Faça um voto de santificar sua vida a Deus. É verdade. E a oferta, irmã Irene, é uma coisa assim tão de Deus, tão santa diante de Deus, que aqui em Mateus, capítulo 5, versículo 23... 5, 23 a 24, diz assim, para ver como que tem também o lado espiritual das ofertas, porque a pessoa vê muitas vezes a oferta só com uma coisa material, mas tem um lado espiritual também, porque a oferta é santa a Deus. Então está escrito em Mateus 5, 23, portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão, depois vem e apresenta a tua oferta. Isso aí é muito importante, nós atentarmos para isso, porque muitas vezes você vem ofertar ao Senhor, mas você não se reconciliou com o seu irmão. Exatamente. Você está magoada, ele está magoado com você, e Deus não se agrada disso. Então, Deus não aceita nem a oferta da sua mão se você estiver de mal. Porque a oferta faz parte, né, irmã Irene, até da liturgia do culto, é uma parte espiritual também, sim. Né? E você tem que estar preparado para ofertar. E, finalmente, só terminando aqui, não é o valor que você está dando de voto ou de oferta, o valor absoluto que conta diante de Deus. O que conta é o quanto aquilo significa para você, a tua fé. Porque a viúva pobre, ela tinha só 2 moedas, mas era tudo que ela tinha, né, irmã Irene? E ela deu tudo. E Jesus estava observando no templo e viu que aquelas 2 moedinhas daquela viúva era muito mais do que os tesouros que os fariseus punham no templo, porque era todo o seu sustento, era tudo que ela tinha. E era um ato de muita fé. Então o valor não importa mesmo. Né? O que importa é o seu coração. Né? O que você está ofertando para o Senhor. Não importa o valor, se é muito ou pouco. Não importa se um rico tem tanto dinheiro, ele oferta ou faz um voto de dar uma certa quantia, mas para ele está sobrando. Né? Então, e às vezes para um pobre aquele valor é tão grande diante de Deus. Às vezes ele está tirando do seu próprio sustento. É verdade. É tudo que ele tem, que ele está entregando ao Senhor. Então tem mais valor do que aquela grande oferta que o rico deu. É verdade. Então vejam o valor espiritual da oferta, o valor espiritual do voto e o valor espiritual do dízimo que é do Senhor. Seja fiel na tua oferta, seja fiel no dizimar, seja fiel de coração, para Jesus te abençoar. Você ouviu mais um programa líder em audiência. Programa Espaço Família Cristã. Um programa da Fundação Reviver, patrocinado pela Igreja Pentecostal Deus e Amor. Volte a nos ouvir por esta mesma emissora na próxima programação. E que Deus vos abençoe.